Quando você ouve falar de pequenos grupos, o que passa pela sua cabeça? Quando você ouve falar de células, por exemplo, o que passa pela sua cabeça? O que você tem de imagem em relação a isso? Pastor, eu ouvi falar de negócio sobre célula e eu vi uns negócios meio estranhos aí, né? Eu tive uma experiência assim, assim, assado, e foi dessa maneira. O que passa pela sua cabeça quando se fala desse negócio de pequenos grupos, células? Esse negócio é bíblico, não é bíblico? Se é de Deus, não é de Deus? Que trem é esse, como diz o mineiro, né? Quem quer falar aí? O que passa pela sua cabeça? Um por vez, com calma, vamos lá. Esse negócio é meio estranho, pastor. Esse negócio eu ouvi falar que tal lugar aí com movimento, não sei o quê. O que passa pela sua cabeça quando você ouve falar sobre esse negócio? Não passa nada? Fala, meu irmão. Oi? Foi alcançado através de uma célula? Amém, glória a Deus. Então, beleza. Quem mais? Quem ouviu falar que esse negócio não é de Deus? Ninguém ouviu falar isso? Ouviu falar? Isso aí. Algumas pessoas interpretam essa realidade dos pequenos grupos a partir de uma experiência que tiveram, e às vezes frustrante por algum motivo, né? E aí não vamos entrar no mérito do porquê. E aí a interpretação de que esse negócio é meio estranho, meio esquisito, porque lá atrás eu ouvi isso. Meu irmão, quer dizer uma coisa para você. Esse negócio está na Bíblia, está na sua Bíblia, tá? Esse movimento de pequenos grupos que nós temos falado hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro, ele tem uma força muito grande na Coreia, por exemplo. A maior igreja batista do mundo está na Coreia, e é uma igreja que tem muitos pequenos grupos. Igrejas hoje de porte médio e grande entenderam que para você conseguir cuidar de pessoas, não consegue mais cuidar no estilo convencional de só ter os cultos, por exemplo. Por quê? Porque nesse estilo que nós chamamos do atacado, com muita gente, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se abrir, de abrir o coração, de expor o que está no seu coração, que está enfrentando uma luta que tenha, e a própria igreja, na melhor das intenções, não consegue alcançar essa pessoa de forma efetiva, porque não convive, não é um convívio diário. Então, esse movimento de pequenos grupos tem essa tendência, essa questão de aproximar pessoas, de saber da realidade de cada um, de caminhar junto, de viver a realidade que cada um está enfrentando, de cuidar, de abençoar, de entender e acompanhar a realidade de cada pessoa. Então nada mais é do que isso, e eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite aí, sobre essa questão de pequenos grupos. Coloca lá, por favor, meu irmão, aquele que eu tinha dado para você lá, vê se está no gatilho aí. Isso aí, pequeno grupo multiplicador, né? Nada mais é do que um retorno, né, à evangelização relacional. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nenhuma apresentação de um modelo novo, de um método novo. Nós estamos voltando às origens da igreja primitiva. Estamos voltando àquilo que nós aprendemos daquele povo, o povo de Deus, que lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, tem sobre si a promessa de que receberiam o quê? O poder de quem? Do Espírito Santo. Isso acontece no livro de Atos. Em Atos 2, é a manifestação do Espírito Santo de Deus, capacitando a igreja do Senhor a alcançar toda a terra. Há uma diferença muito grande entre ser membro de igreja e ser um discípulo de Jesus. Qualquer pessoa pode ser membro de uma igreja, é só dizer que quer, né? Se não há nenhuma atitude dela que fere os princípios da igreja, ela pode ser membro. Mas discípulo é diferente. Discípulo é um seguidor de Jesus. Discípulo é aquele que dá vida por amor ao Senhor. Discípulo é aquele que entende que o Senhor morreu na cruz por ele, e ele quer fazer igual ao seu Senhor. Então, essa seria a distinção, a separação. Olha essa afirmação desse autor chamado Robert Coleman. Ele diz o seguinte, quanto mais concentrado for o tamanho do grupo a ser ensinado, maior a oportunidade de instrução afetiva. Quanto menor é o grupo, quanto mais junto ele estiver, mais conseguimos alcançar o coração daquela pessoa. Quem é aqui da área de ensino? Professor, pedagogo? Opa, tem uma galera boa aí, né? Amém. Tem bastante gente aqui, né? Então não posso falar besteira aqui, né? Se eu errar o português, vocês me corrijam, por favor, tá bom? Beleza? Me ajudem aí. Se eu errar a terminologia, me ajuda também. Antigamente, por exemplo, o professor, quando ele assumia lá a sala de aula, ele era visto como uma autoridade. É ou não é? Uma autoridade. Hoje, por conta de toda essa oportunidade que a pessoa tem de estudar, muitas vezes é o professor como alguém que está apresentando um conteúdo meramente. E as pessoas hoje são treinadas a questionar.
né? E muitas vezes aquilo que o professor está falando, alguém está acessando ali o celular para saber se confere, ou contrapor aquilo que o professor está falando. Então, a figura da autoridade de um professor, ou de um policial, ou de uma autoridade constituída, hoje, de alguma forma, ela é questionada. Tá? Então, como que a gente consegue quebrar essas barreiras? Quando a gente consegue aproximar as pessoas, quando o professor consegue chegar na realidade do aluno. Está se discutindo muito hoje a questão de uso de celular, por exemplo, no ensino. Tá? A pessoa sabe o que eu estou dizendo aí. Hoje estão discutindo muito isso. O celular, ele é prejudicial ou ele pode ser benéfico para o ensino? Dependendo do momento, ele pode ser prejudicial. Se ele está sendo usado no horário inoportuno, ele é ruim. Mas que tal, e aí alguns estudos nessa área, de usar esse mecanismo, esse instrumento para ajudar no ensino? Então, eu creio que o pessoal está estudando alguma coisa nesse sentido para ver como é que a gente consegue interagir o ensino propriamente do conteúdo com aquele equipamento que pode ser bênção e às vezes até pode ser maldição, tá? Mas nós conseguimos fazer isso quando a gente consegue estar mais próximo da pessoa. O pequeno grupo, ele tem essa instrumentalidade de nós estarmos vivendo mais vezes juntos, mais próximo, de forma que possa ajudar a pessoa a caminhar mais e melhor. Agora, nada acontece no reino de Deus sem oração. O movimento de pequenos grupos no mundo inteiro, a base deles é oração. Porque quem convence uma pessoa que ele precisa aceitar Jesus é o Espírito Santo. Quem convence da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo. E muitas vezes nós podemos confundir, dizer assim, vamos criar um método agora que vai ser extremamente eficaz, que lá na Coreia é um sucesso, que na Europa tem crescido muito, que aqui no Brasil tem expandido, vamos usar o método, porque o método funciona. Não, funciona quando nós oramos, quando colocamos o nosso joelho no chão. Por isso que o primeiro princípio de igreja multiplicadora é a oração. É a oração. Porque através da oração, Deus vai tocar no coração daquelas pessoas que estão resistentes. Precisamos orar para que Deus nos dê a visão dele. Precisamos orar para que Deus traga pessoas para próximo dele. Precisamos orar para que Deus quebre as barreiras que as pessoas têm. Só que nós fazemos um fator inverso. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja primeiro. Fazemos ou não fazemos isso? Ah, pastor, eu até orei para alguém na igreja. Eu convidei o meu vizinho, como falava aqui hoje à tarde. Eu orei por ele, mas ele não quer ir. Eu tenho orado pelo meu filho, mas ele não quer vir. Eu tenho orado pelo meu pai, pela minha mãe, não quer vir. Só que muitas vezes nós queremos que ele venha na igreja. Por isso que nós pensamos na ideia de pequenos grupos. Nós chamamos de pequenos grupos multiplicadores, certo? Eu estou orando e entendo que através da oração Deus vai quebrar a barreira que ele tem com a igreja. E é muito mais fácil ele ir num pequeno grupo do que vir na igreja. Por quê? Muita gente não entra naquela porta, sabe por quê? Que ele vai pensar que quando ele entrar aqui, alguém vai expulsar o demônio que ele tem nele. E se colocar a mão na minha cabeça e expulsar o demônio, ele nem sabe se ele tem demônio. Ele já está supondo isso. E se eu for na igreja, lá tiver um pastor que é bom de conversa, ele tem aquela barba dele que não sei o quê, aquele camarada careca, e vai pedir dinheiro para mim, então eu não vou na igreja. Ele vai me manipular mentalmente. Então, muitas pessoas pensam assim, essa imagem, o diabo já colocou isso na cabeça delas. Infelizmente é isso que as pessoas pensam de igreja. Ah, porque ela tem igreja não sei o quê, como eu falava hoje à tarde, a igreja do fulano, do Beltrano faz isso, então eu vou lá ser manipulado, então eu não quero ir lá. Ele cria uma barreira, mas ele vai numa casa. É muito provável que ele vá numa casa. É muito provável que ele vá numa casa para que aquela barreira em primeira instância que ele tem seja quebrada. E aí sim, nós estamos investindo em pessoas, nós chamamos de relacionamento discipulador, nós investimos em pessoas para que eles sejam alcançados através do pequeno grupo e aí depois eles venham para a igreja. Mas a base é a oração. Nós precisamos orar para que Deus levante uma geração de pessoas dispostas a dar tudo que eles têm por Jesus. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando aqui de vida. Jesus pagou o mais alto preço. O evangelho não é de graça. Ah, o evangelho é de graça, não. O evangelho custou o mais alto preço. O preço de sangue. Jesus deu. Deus deu o que ele tinha de melhor para mim e para você, para que estivéssemos aqui 2000 anos depois adorando ele. Então não tem nada de graça, não. Certo? Custou um preço altíssimo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você entende isso? Você consegue compreender a dimensão disso? Ah, eu estou na igreja porque é legal estar na igreja.
Eu estou na igreja porque tem um povo que é gente boa. Eu estou na igreja porque tem uma pessoa que canta bonito. Eu estou na igreja porque tem um povo que se veste bem. O povo é cheiroso na igreja. É por isso que as pessoas vêm para cá? Não. Precisamos orar para que Deus abençoe a vida dessas pessoas. Alguns mitos e algumas verdades acerca da evangelização. Por exemplo, qual é o mito? O crescimento é a principal motivação da transição de uma igreja em pequenos grupos. Isso é um mito. Qual que é a verdade? É o cumprimento da missão que deve ser o fundamento para a gente trabalhar com pequenos grupos. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazermos discípulos. Ide por todo o mundo. A estratégia dos pequenos grupos é para fazermos o quê? Cumprirmos a grande comissão. Nada mais do que isso. Nós não queremos ter pequenos grupos ou células, como se possam chamar, para que a igreja cresça meramente falando. Isso é um mito. A verdade é que nós queremos cumprir a grande comissão. Nós queremos alcançar pessoas. Eu quero alcançar aquele vizinho que não viria na igreja, mas vai na minha casa. Eu quero alcançar o meu patrão que tem resistência à igreja, mas está disposto a comer um churrasco comigo. Aliás, quando você fizer, me chama, tá? Estou aí, lembre-se de mim, tá? Tamo junto aí, presta atenção, tá? Se for amanhã, então melhor ainda, beleza? Vou embora amanhã à noite, aliás, segunda-feira, mas dá tempo ainda, entendeu? Nós queremos estar junto, nós queremos tomar café junto, queremos filar boia na casa dos outros. Eu falei aqui hoje à tarde que tem base bíblica para filar boia na casa dos outros. Você sabia disso, meu irmão? Minha irmã sabia disso? Que existe base bíblica para filar boia na casa dos outros? Tem, meu irmão, em nome de Jesus. O profeta tem que falar e tem que provar, certo? Lucas vai dizer o seguinte: quando Jesus comissiona os discípulos de 2 em 2, estou falando, o pessoal da tarde já ouviu, estou repetindo, eu não estou gaga, mas só para o pessoal gravar bem, porque daí eu vou na casa dele, vou começar a me garantir aqui, né? Quando Jesus comissionou os discípulos de 2 em 2, falou assim: vai naquela casa, se lá não tiver homem de paz, bata a poeira do pé e vai embora, mas se tiver homem de paz, entra e coma e beba à vontade. Está na Bíblia isso. Então, se o pastor for na tua casa filar uma boia, abençoa ele, meu irmão, abraça ele, fala assim: que bom que você está aqui, pastor, você é um homem de Deus, você usa o texto bíblico, você me deve uns R$500 depois dessa, entendeu? Isso é bíblico. Eu sou o maior filaboia que tem na face da terra, e não tenho nem vergonha disso, não tenho vergonha, eu vou lá com o maior prazer, porque eu quero cumprir o princípio bíblico. Quem sabe tem um homem de paz lá, né? Se eu bater lá, amigão, abre aquela porta para mim, tá? Beleza? Então, esse negócio de queremos crescer meramente falando, não, nós queremos cumprir a grande comissão. Outro mito: liderar pessoas em uma igreja em pequenos grupos é semelhante a liderar pessoas em qualquer outro programa de igreja. Também não é verdade. Porque liderar pessoas em pequeno grupo exige um tipo diferente de liderança. Quando a gente começa a caminhar com pessoas, a gente começa a conhecer a realidade delas. E nem sempre é fácil caminhar com pessoas. É ou não é? Tem gente que a vontade é tipo fazer igual um zagueirão, aquele zagueirão da Colômbia, que dá logo no meio para o cara ficar esperto. Sabe aquele zagueirão da Argentina que primeiro pega o cara para depois saber se tem bola para chutar? Às vezes é difícil, mas não tem coisa maior no mundo e melhor no mundo que investir em gente e ver essas pessoas crescendo, se aproximando de Jesus. Então, o tipo de liderança é diferente. Quando nós temos o estilo de culto chamado convencional, que é bênção de Deus, a gente vem para a igreja, a gente senta aqui no banco da igreja, a gente canta junto, a gente cumprimenta os irmãos, a gente toma um café junto depois na igreja, mas eu não sei o que ele está passando, eu não conheço a realidade dele, eu não convivo com ele. E existem pessoas na igreja que têm vergonha, ou acham que se ela compartilhar uma luta que ela está enfrentando, ela vai dar trabalho para os outros. Essa é a mentalidade que a gente tem. Então, um tipo novo de liderança. Eu vou contar para vocês depois a história de uma menina chamada Lolô. Lolô é uma bênção quando está dormindo. Quando está acordado é um perigo, é uma avalanche, é um foguete atômico, certo? Mas está na minha casa toda quarta-feira. Eu tenho que orar por ela, pela mãe, né? Abraçar ela. Dentro de um pequeno grupo, o que acontece? Primeiramente, há o relacionamento. Tá? Isso aqui é um acróstico chamado raízes. Tá? Nós estamos nos relacionando. Relacionamento é proximidade, relacionamento é caminhada, relacionamento é convívio, comunidade é unidade em comum, certo? Então eu estou me relacionando, mas também acontece o quê? Ao agregar. Através do pequeno grupo eu posso agregar pessoas no reino de Deus, pessoas que se sentem às vezes inferiores, pessoas que têm as suas lutas, suas angústias, suas dificuldades,
mas que estão sendo inseridas no reino de Deus. E é muito mais fácil fazer isso através de um grupo pequeno. Por exemplo, se eu pedisse aqui para que você viesse aqui à frente e fizesse uma oração, ou recitasse 3 textos bíblicos, quantos viriam aqui na frente fazer isso? Agora, com o microfone na mão. Hã? Você não vale, né? Ele te ensinou lá. Hã? Por que as pessoas têm dificuldade de fazer isso? Não, pastor, microfone morde, microfone dá choque, eu fico meio que tremendo, e me dá umas borboletas no estômago, porque nós achamos que só pode subir nesse púlpito aqui quem tem a função específica para isso. E que nós não podemos, porque somos seres normais, né? Pobres mortais. O pastor é imortal. Infelizmente dá isso na nossa cabeça. Ninguém ensinou isso para a gente, ninguém disse que é assim. Ninguém diz que é desse jeito, mas nós colocamos isso no nosso coração. Mas no pequeno grupo a gente quebra isso, a gente agrega a pessoa, ela se sente participante. Ela fala assim, esse negócio dá para mim, acho que dá para me encaixar nesse perfil aí. Mas acontece o que também? Nós aprendemos a interceder por pessoas. Ninguém abre o coração para quem ele não confia. Verdade ou não é? Ninguém faz isso, ninguém é louco, ninguém é insano de contar das suas realidades pessoais para quem ele não confia. E como é que eu vou confiar em alguém que eu não convivo habitualmente com ele, se eu só encontro ele no domingo à noite na igreja? Você percebe que mesmo que a gente não queira isso, acaba acontecendo naturalmente esse processo? Agora num pequeno grupo não, eu estou caminhando com ele diariamente, semanalmente, ele conhece aquele grupo e ele sabe que eu estou intercedendo por ele, e há uma propensão muito grande dele começar a se abrir. Ora pelo meu filho, ore por mim, essa semana eu estou enfrentando uma luta muito grande, eu estou enfrentando uma dificuldade, e nós começamos a interceder por essa pessoa, e ela por sua vez começa a se abrir. O que mais? Nós aprendemos a zelar por ela. Sabe o que é zelar? Zelar é limpar, é tirar lá algumas vezes umas feridinhas que estão lá machucando. Mas não é só tirar a casquinha da ferida, é colocar o medicamento em cima para cuidar, para saber por que ela está sofrendo, por que ela está enfrentando aquela luta. E é interessante que quando nós começamos a criar esse ambiente, a gente aprende a cuidar dessas pessoas. Sabe aquela feridinha que você tira a casquinha que dói? E que às vezes um beijo da mãe parece que tem um fator assim fundamental, um beijo de um pai, um abraço do pai. E a gente aprende a fazer isso com as pessoas, nós estamos zelando delas. E sabe o que é interessante essa questão de zelo? Existem pessoas que chegam num pequeno grupo que nunca ninguém cuidou dela. Nunca. Mesmo que ela tenha nascido num lar que te tenha pai e mãe, por alguns fatores, sejam eles quais forem, não houve um cuidado efetivo. E pasmem vocês, às vezes tem um fator contrário a isso. Por algum motivo aquele pai, além de não cuidar, aquela mãe, além de não cuidar, ainda causou algum dano no coração e na mente daquela pessoa. E aí tem inúmeras situações. Mas quando ela chega no grupo, que ela percebe que aquela pessoa está disposta a cuidar dela, dar atenção a ela, vê-la com as suas lutas, com as suas angústias, com as suas dores, com os seus sofrimentos, pessoa de carne e osso que chora, que tem dor, que dá vontade às vezes de sair correndo. E sabe que mesmo assim ela é abraçada, ela não é estigmatizada, que ela não é criticada, que ela não é zombada, que ela não é tida como alguém que é alheia ou uma pessoa fora da realidade. Alguém cuida dela, fala assim, eu quero ficar aqui, eu sempre precisei disso. Você consegue entender o efeito que tem na cabeça de uma pessoa isso? Quem tem mais de 50 anos aqui? Quem tem mais de 45 anos? Levanta a mão. Mais de 45 anos. Podia dizer mais de 40. Quem tem mais de 40? Fala aí, meu irmão. Está com vergonha de falar? Depois dos 40 já perde a vergonha de falar. Até 30 fica, é 31,5, né? É 31 e 364 dias, é 32. Depois do 40 ele já resolve essa parada, é 42, 48, 50 e tantos. Resolveu. Eu vou dormir no frio. Eu vou dormir na casa dela. Irmão, se tiver alguém precisando de algum lugar para dormir, você me avisa hoje. Sabe o que acontece com nós que temos mais de 40 anos? Os nossos pais,
os nossos pais, a maioria deles fizeram o máximo que puderam por nós. Só que eles não aprenderam a receber carinho e dar carinho. É verdade ou não é? Sim ou não? Confere isso. Muitos deles são chamados os pós-guerra, né? Chamados pós-guerra. Os pais deles não deram carinho a eles, não porque esses pais não os amavam. Não é por isso. É porque também não aprenderam dos nossos avós. Eles entenderam que eles tinham que fazer o máximo possível para dar uma boa estrutura para esse filho, uma boa condição, um bom estudo. Ensinou a nós conceitos morais, éticos. A gente aprendeu esse negócio lá em casa. Aprendeu ou não aprendeu? A gente aprendeu a pagar o que a gente devia. Aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu que se achar 100 reais no chão tem que devolver para o dono. A gente aprendeu isso. Só que não aprendemos a receber carinho. E aí? Por conta disso, não aprendemos a dar carinho. E essas pessoas estão chegando na igreja hoje. E muitas delas vêm quebradas. Eu estava dizendo, pastor, na última instância do ser humano, totalmente quebradas, assim, dizendo, pelo amor de Deus, eu não tenho mais o que fazer. E aí nós começamos a cuidar delas, zelar por elas, abençoar a vida delas. Meu querido, você não sabe o fator que tem um abraço na vida de alguém que nunca foi abraçado. Você não sabe o que. Talvez você saiba porque você já viveu isso. E no pequeno grupo a gente consegue fazer isso. Eu tomo muito cuidado para abraçar mulheres. O pastor Irlande Pereira de Azevedo está com 75 anos, se eu não me engano. Ele falou assim: eu não estou abraçando nem as velhinhas mais, que o que tem de velhinha assanhada, ele que diz, não sou eu. Não sou eu que estou dizendo, por favor, ele está dizendo isso. Irlande Pereira, eu estou abraçando as velhinhas de lado, assim, para não ter problema. Né? Eu não abraço, eu tomo muito cuidado com isso para não ter nenhuma uma interpretação equivocada. Mas o que eu abraço de homem, eu dou um beijo na testa de um abraço, vem cá, mas não abraço em você, não sei o quê, porque eu quero que ele se sinta amado. Quando está com o esposo, eu abraço a esposa do lado do esposo, eu abraço os dois para não ter problema. Isso é cuidar de gente. Mas o que mais? Também tem que ensinar o evangelho a elas. E é muito mais fácil o ensino do evangelho num grupo menor. É muito mais fácil. É muito mais fácil ele ficar sentado num pequeno grupo durante 1 hora, 50 minutos, né, 1 hora e pouquinho ali, 1 hora e 10 minutos, e ficar ouvindo essencialmente do evangelho. Então, nós estamos ensinando também, mas também nós ensinamos eles a solicitar contas. O que é solicitar contas? O que é mostrar para eles a questão da prestação de contas? Ele entender que ele pertence a uma comunidade. A minha filha falou assim: pai, ninguém manda na minha vida. Eu falei assim: onde você aprendeu isso? Ela falou assim: eu ouvi lá na minha faculdade. Eu falei: quem te ensinou está errado. Primeiro que eu mando na sua vida, você mora dentro da minha casa. Não tem meu pé me dói não. Sabe a diferença entre honra e respeito? Sabe a diferença? Honra, mesmo que eu me case, mesmo que eu forme minha família, eu tenho o dever de honrar o meu pai e a minha mãe. Mesmo que eu discorde, mesmo que eu acho que eles são careta, não sei o que, eu tenho que honrar. Agora, respeito o seguinte: quando estiver comendo feijão na minha casa, tem que me respeitar, e não tem meu pé me dói não. É sim. Eu aprendi com a minha avó nordestina, que primeiro riscava a faca no chão para depois perguntar o que estava acontecendo. Meu avô dizia o seguinte: essa mulher é muito brava, e era brava mesmo. Aliás, se for mulher baixinha, vou apanhar hoje. Dizem que mulher, com exceção do pessoal que mora em União da Vitória, né? Na casa desse camarada aqui, mulher baixinha é brava. Tem exceções, pouquíssimas, mas tem. Raríssimas, quase nenhuma, mas tem. Talvez uma só. Mulher baixinha é brava. Ainda bem que tem uma coberta no meu carro. Minha filha esqueceu uma coberta no meu carro. Mas diz que mulher baixinha é brava, né? Alta também? Beleza, então vamos lá. Diz que se for mulher baixinha, nordestina, você está correndo risco de vida. Deus te abençoe, minha irmã. Trabalha nesse coração, não deixa que ela fique com o coração ali magoado. Mas se for baixinha, nordestina e maranhense, prepara o caixão que morreu. Meu Jesus amado. Dizem que mulher baixinha é brava. Mas acho que isso é uma teoria furada. Acho que não funciona não. Aqui a faca na bota, pior ainda.
Mas sabe o que é legal quando a gente começa a caminhar junto? Que mesmo essas realidades que nós enfrentamos, a gente aprende a prestar conta para o outro. Eu me preocupo com esse irmão. Quero saber como é que ele está. E numa caminhada junto com ele, ele se sente na naturalidade também de compartilhar comigo como é que está a vida dele. Muda o conceito, meu irmão. Muda o conceito. Nós temos as nossas particularidades. Temos as nossas especificidades. Cada um é de um jeitão. Cada um tem uma característica. Mas nesse negócio chamado pequeno grupo, a gente começa a viver junto, caminhar junto, chorar junto, se abraçar, se preocupar. Eu estou agora com uma menina no meu pequeno grupo, a Carol, vou mostrar depois a foto dela aqui. A Carol está com um tumor raríssimo no cérebro, raríssimo. Se eu não me engano, 5 ou 6 pessoas no mundo têm um tumor igual ao dela, na base do crânio, na base do crânio. E ela fez uma cirurgia há uns 3 anos, quase 3 anos e pouco atrás, quando morava em Goiás ainda. E quando estava fazendo a cirurgia, descobriu que estava grávida. Mas os médicos souberam no processo da cirurgia. E já estava fazendo cirurgia. E Deus foi tão misericordioso que ela fez a cirurgia e não afetou a gravidez dela. Só que agora o tumor voltou e maior ainda. E sabe qual é a dor dessa mulher agora, da Carol? É a Mel, que é a filhinha dela. E sabe o que nós estamos fazendo com a Carol? Nós estamos amando a Carol, nós estamos abraçando ela. Vai todo dia alguém lá no hospital visitar ela, manda um recadinho, manda um vídeo para ela. Ela falou: pastor, eu me sinto cuidada por vocês. Nós vamos ensinar o evangelho, nós vamos relacionar pessoas, vamos agregar, mas nós vamos cuidar dessas pessoas e vamos abençoar a vida delas. E naturalmente nós vamos aprender a chamada prestação de contas. É um processo natural. Um cuidando com o outro, um caminhando junto com o outro. Esse negócio de estar nas casas é bíblico. Eu não vou ler todos os textos bíblicos, porque o nosso tempo não permite, mas Atos 1,13. Perseveravam juntos em oração numa casa. Atos 2,46. Comiam o pão de casa em casa. Atos 5,42. Ensinavam e pregavam onde? Nas casas. 8,3. Eram perseguidos por Saulo aonde? Nas casas. Paulo entrava nas casas, porque sabia que os cristãos estavam nas casas. A igreja perseguida, principalmente na Europa hoje, é uma igreja que está crescendo às vezes nas cavernas e muitas delas nas casas. Então esse negócio é bíblico desde os primórdios. Atos 9:11, Ananias ministrou a Saulo na casa de Judas. Atos 10, Pedro foi aos gentios na casa de Cornélio. Atos 12, a igreja reunida na oração na casa de Marcos. Paulo e Silas na casa de Lídia, Paulo em Éfeso ministrando nas casas e Paulo ministrando por 2 anos na sua casa. Então esse negócio é bíblico, tá? Pelo menos aí para você 10 textos bíblicos confirmando acerca disso. O problema é que nós tivemos influência aqui no Brasil de movimentos, principalmente o chamado G12, como eu falei aqui à tarde, que criaram uma mentalidade distorcida acerca daquilo que é bíblico. E trabalhar algo que por algum motivo foi distorcido dá muito trabalho, muito trabalho. Mas eu garanto para você que esse negócio é de Deus, porque está na palavra de Deus. E dá muito resultado, porque esse negócio vem do Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido também, que é o texto de Atos 2, 42 a 47, né? Você já conhece esse texto, não vou repetir para você, tá? O início da igreja primitiva, mas eu quero chamar a atenção de algumas realidades nesse texto aqui de Atos 2, 42. Diz a palavra de Deus, Atos 2, 42, eles perseveravam onde? No ensino dos apóstolos, na comunhão do pão, na partir do pão e nas casas. A igreja do Senhor crescendo através das casas. Meu irmão, existem muitas casas aqui nessa cidade abertas para o evangelho. Existem muitas pessoas que estão esperando uma porta se abrir para que eles possam ir lá. Vai acontecer um movimento de Deus aqui, porque está na palavra de Deus. O pastor não está trazendo nada novo aqui. Ninguém está reinventando a roda. Isso dá resultado, porque está descrito na palavra do Senhor. O que mais? Atos 2,43 diz o quê? Em cada um havia temor, e muitos sinais eram feitos extraordinários, eram realizados pelos apóstolos. Atos 2,44. O que mais? Todos criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Quando o pastor começou a falar de carne, eu já comecei a ficar esperto, comecei a ficar animado esse negócio. Gente, tem coisa mais íntima do que comer junto?
Só a relação de um homem e uma mulher dentro do casamento. Só. Dentro do casamento. A comida pressupõe intimidade. Ninguém convida um estranho para comer na casa dele, com raras exceções. A gente convida a família. E reunião de família é uma bênção, não é? Até as 3 da tarde. É ou não é? 11 horas está chegando, chega um carro, chega outro, chega a mãe, chega a tia, chega o sobrinho, chega a avó, chega a sogra. Sogra é uma bênção, né? Quando está bem perto da gente, né? Para você cuidar bem, para não escapar, certo? É uma maravilha. Quando está bem longe também, porque você não está vendo muito, né? Sogra é uma maravilha. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ame a sua sogra, por favor. Ame a sua sogra. Amar a sogra é muito mais fácil que brigar com a sogra. Dá muito mais trabalho. E no mínimo, é a mãe do seu grande amor. No mínimo. Aí já vale a pena você amar. Certo? Ah, pastor, o senhor não conhece a minha sogra. Eu não quero conhecer, eu já tenho uma. Tá bom demais. Já tá bom demais. Aliás, a minha sogra é uma bênção. Um amor. Eu falei para a sogra, se a minha mulher me deixasse, você fica comigo. A sogra é minha. Eu não largo a sogra. Isso é estratégia. E dá resultado. Dá resultado. Certo? Aliás, tem um livro excelente para você ler. Se você tem sogras, leia esse livro chamado A Arte de Ser Sogra. E se você é sogra, lê mais ainda do que a sua nora, porque você precisa ler mais do que ela, entendeu? Então, sogra é uma benção. Fechando parênteses, senão eu vou começar a falar de coisa aqui, daqui a pouco eu vou apanhar, certo? E aí o que acontece? Mas a gente está tudo em comum, e a comida pressupõe essa unidade. Estar junto pressupõe unidade. Quando eu estou no pequeno grupo, eu tenho tudo em comum, em comunidade. Diz mais o texto. Atos 2,45. Vendiam suas casas, suas propriedades e bens e os repartiam com todos, sendo a necessidade de cada um. Nós sabemos que essa realidade aqui não foi uma regra. Nós sabemos que lá na frente tiveram alguma dificuldade por vender os bens. Sabemos disso, ok. Isso não é, a gente vai entrar no mérito. Mas eu quero chamar a atenção da motivação deles em vender. Por que você acha que eles fizeram isso? Os discípulos da igreja primitiva eram conhecidos como os do caminho, né? Porque eles serviam a Jesus, que era o caminho, a verdade e a vida, e estavam no caminho. E eles viviam como se fosse o último dia da vida deles. Para que ter casa se eu vou viver só mais um dia? Por isso que eles vendiam. Não tem amanhã para gente. É natural, era um processo natural. Então eu chamo a atenção da motivação de fazer isso. Eles entenderam isso, ok? Vamos lá. Aqui já, isso, eu quero chegar nesse aqui. Atos 2,46. De comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comigo com alegria e simplicidade de coração. Deixa eu jogar um pouquinho para frente aqui. Isso. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O processo de crescimento vem de Deus. Pode botar o pastor mais fera para pregar aqui. Pode botar o cara que pula assim, uns 3 metros de altura, vira cambalhota, dá uns fight aqui, né? Luta judô não posso falar que vai dar problema, certo? E aí não sei o que e tal, pode ser o cara, o melhor cara que for, vai, meu pastor arrebenta, beleza, isso pode até ajudar, mas o que move o crescimento de uma igreja é a ação do Espírito Santo de Deus, gente comprometida com esse negócio, gente que não está preocupada em gastar 10 litros de combustível para ajudar alguém. Gente que abre a sua casa para abençoar vidas. Esse é o propósito. Só vou mostrar um pouquinho para a questão do roteiro, que vocês conhecem muito bem. Cada parte desse negócio tem um propósito. Existem pessoas tão tímidas que se você falar para ela falar em público, ela tem 3 tipos de ataque cardíaco. Você vai falar agora, meu Deus do céu, vai dar um problema aqui. E eu estou com o coração batendo assim a 225, já morreu, né? 180, não sei o que e tal. Não deixa eu falar em público. Então você faz um quebra-gelo para ela se ambientar. Esse é o propósito. O tempo da palavra, o tempo do compartilhar, o tempo de orar, cada parte tem um fundamento nesse negócio. Porque quando ela aprende que ela pode compartilhar e oram por ela vai aprender também a orar por outra pessoa. Na igreja ela não vai conseguir fazer isso no ambiente normal e natural da igreja, mas no pequeno grupo ela vai fazer. Deixa eu mostrar para você essa galera aí. Essa galera aí tem sido bênção caminhar com eles. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Aqui, ó, falei para vocês da Carol. A Carol é essa aqui, ó. Isso aqui nós estávamos comemorando o aniversário da Mel. 3 anos, aquele negócio de 3 anos. Deixa eu ver se eu acho a Carol aqui. Tá aqui, ó. Carol. Tá vendo aqui? Senhor de óculos, ela está aqui. A Carol está hospitalizada no HC lá em Curitiba, esperando a cirurgia
para extrair um tumor raríssimo no cérebro. Nós estamos junto com a Carol. Ela não está com a gente, mas está junto com ela. Todo dia a gente faz contato com ela. Te manda uma foto para ela, manda um abraço para ela, manda um vídeo, motivando ela a continuar. Nesse dia nós estávamos celebrando o aniversário da Mel, filhinha dela de 3 anos. Aqui o Anderson. Esse aqui é o esposo dela. Cadê a Mel? A Mel está por aqui, perdida aqui, ó. Vamos ver se eu acho a Mel. Está aqui atrás, aqui, ó. Ladinho da mãe, aqui no colo da mãe. Essa galera, nós estamos juntos toda quarta-feira lá no nosso PG. Eu sei da realidade de cada um deles aqui, ó. Ângela mora em Jandai, o Clemente é de Jardim Alegre, o Anderson veio de Goiás, a Carol veio de Goiás, está aqui a Sara, está aqui a Juliane, que é de Paranaguá, Silvane, a Noemi, a Fábio, o Rafa, o Danielzinho. Sabe da realidade de cada um deles. A gente sabe quando eles não estão bem. A gente sabe quando o semblante deles não está legal, porque a gente caminha junto, a gente convive junto, a gente luta junto. Nós já choramos algumas vezes junto aí nessa sala. Sabe o que é chorar? De chorar mesmo. Sentar lá e falar assim: nós precisamos chorar agora, porque não tem o que fazer. Quando a Carol compartilhou a dor que ela estava enfrentando, eu estou dizendo que ela me permitiu falar, por favor, tá? Eu gosto de falar isso porque não estou expondo ela. Quando ela compartilhou de que ela está muito apreensiva, porque lá atrás, como eu falei, ela estava ela sozinha, agora ela tem a Mel. E a preocupação da Carol não é se Jesus vai levar ela após a cirurgia, é quem vai cuidar da Mel. Sabe o que é isso no coração de uma mãe? Sabe o que é isso, mãe? Não é fácil. E o dia que ela conseguiu abrir o coração dela, se você quiser ver, ela tem alguns vídeos no YouTube, é Carol Schwartz, Schurtz, Schwartz. Veja os vídeos dela no YouTube, que tem lá a história dela, tem vídeos que ela conta a história do tumor dela. Pode entrar lá que está aberto para todo mundo, certo? O dia que ela abriu o coração dela para nós e contou da angústia dela, nós paramos tudo e abraçamos ela e choramos. Choramos junto com ela. Não tínhamos mais o que fazer. Eu não tinha que falar para ela um texto bíblico novo. Eu não tinha que dizer para ela: não, vai lá, está tudo certo, tá? Não é palavra de motivação, não. É vida, é caminhada junto, é chorar junto, chorar com os que choram, diz a palavra do Senhor, e se alegrar com os que se alegram. Agora imagine você, uma mulher que sai de uma reunião de um pequeno grupo, que compartilha a maior angústia que ela está enfrentando na vida dela, e ela sabe que tem mais ali, talvez ali uns 13, 14, chorando junto com ela. Como é que ela volta para casa? Você parou para pensar? Eu tenho uma família que me ama. Eu tenho um grupo de pessoas que se preocupam comigo. Eles não são religiosos junto comigo. Eles não são membros da igreja junto comigo. Eles são uma família que sabem como que eu estou, que sabe da minha luta, da minha angústia, do meu sofrimento. Eles estão aqui junto comigo. Domingo eu fui incomodado pelo Senhor, pastor Daniel. Ela está no hospital já há 1 semana e meia, porque como ela vai fazer a cirurgia pelo SUS, ela tem que entrar no hospital e ela não pode sair, porque se ela sair ela perde a vez. E ela ia fazer a cirurgia na quarta-feira, agora hoje é sábado, né? Mas entrou uma criança em estado mais grave, então eles antecipam, passam na frente dela, mas ela fica no hospital. Domingo de manhã eu estava na igreja, eu estava incomodado, e assim, Deus falando com o meu coração, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu peguei o meu carro, fui lá na casa dela, né? Com o Anderson e a Mel, porque ela está no hospital. E eu bati palma e falei: rapaz, eu estou aqui, vim orar com você. Ele falou: pastor, eu fiquei a noite inteira sem dormir. E eu estava esperando que alguém ligasse para mim. E o senhor veio orar comigo. Eu abracei ele, abracei a Mel. A mãe dela, da Carol, estava lá. Nos abraçamos lá. A Priscila, que é a irmã dela, que é essa daqui também, está aqui, ó. Priscila está aqui, ó. Isso aí que é a irmã da Carol. E oramos. E fui para minha casa. E depois ele mandou um recadinho do que ficou aquilo no coração dele. Você percebe a diferença? Isso aqui não está no script. Não está no programa de você fazer pequeno grupo. Foi Deus que tocou no meu coração para orar por ela. E isso acontece quando a gente começa a caminhar junto. Que é o Clemente, esse olho grande aqui, o Clemente, ó. Essa galera aqui é galera abençoada pelo Senhor. Isso aqui é outro pequeno grupo que a gente tem lá, que eu mostrei à tarde para vocês. A casa da Adelaide. Adelaide está aqui atrás. Elair, Ivan, Guilherme. Está aqui o Rogério, a Dayana. Essa aqui é a Lolo. Daqui a pouco eu conto a história para você. Olha o tamanho da Lolo. Esse tamanho aqui é engano, tá? Isso aqui é uma violência
em pessoa, certo? Uma benção quando está dormindo. A mãe da Lolo, a Lídia, a Joelma está aqui, essa galera. Aconteceu um fato interessante nesse pequeno grupo. A Adelaí, no dia que aconteceu o pequeno grupo na casa dela, o primeiro encontro, ela estava preparando a casa para receber o pessoal, e ela mora num condomíniozinho pequeno, né? E ela saiu assim do portão, e quando ela pisa para o lado de fora do portão, vem uma senhora em direção dela, ela olha para a pessoa, porque ela estava cabisbaixa, ela falou assim: qual é o seu nome? A mulher tomou um susto. Ela falou assim: eu percebo que a senhora não está com semblante pesado, está passando algum problema? Eu quero orar pela senhora. E Deus está me incomodando a orar pela senhora. Ela falou assim: mas como assim? A mulher ficou assustada. Ela falou assim: eu posso orar para a senhora? No meio da rua, pegou a mulher, já deu um abraço na mulher e começou a orar por ela. Ó, na minha casa vai ter um pequeno grupo hoje, você pode ir lá? Aqui, ó, entra aqui nesse condomínio, está na casa tal. E a mulher foi. Beleza. E naquele dia a gente ia distribuir uma Bíblia para cada pessoa. Dá de presente uma Bíblia. E demos um presente de uma Bíblia para essa mulher, que foi lá no pequeno grupo a primeira vez. E ela foi embora. No outro dia de manhã, chega um garotinho, bate lá, toca no interfone na casa dela e fala assim: a senhora Adelaide? Falou assim: a senhora pode vir aqui no portão? Sim. E entregou um buquê de flor para ela. Ela não entendeu nada daquilo. Ela, quando chegou em casa, ela foi ler um recadinho, está escrito o seguinte: ó, dona Adelaide, eu sou a fulana de tal, sou vizinho daquela senhora que foi na sua casa ontem. E ela chegou aqui tão feliz, mas tão feliz, que eu fui perguntar o que está acontecendo com ela. E ela contou que tem um negócio, um pequeno grupo aí, não sei o que é esse negócio e tal. E eu queria dizer para a senhora que eu quero te abençoar, porque essa mulher, eu estou orando por ela há 6 meses, ela é alcoólatra. Os filhos dela já abandonaram ela, e eu não sabia o que fazer. E eu orei para que Deus colocasse um anjo na vida dela. E estou te mandando esse buquê de flores, para te agradecer. Ela não sabia o nome da mulher, ela nem lembrava o nome da mulher. Ela encontrou a mulher na rua por um acaso. Acaso não, é uma Jesuscidência, né? E Deus impulsionou o coração dela para abençoar. E essa mulher está sendo cuidada por eles lá. Já o marido já morreu vítima do alcoolismo, e eles estão cuidando dela lá. Você consegue entender a dimensão do que isso pode acontecer na vida de alguém? Será que essa pessoa iria na igreja? Será que viria? Se você abordasse ela na frente da sua casa, dizendo o seguinte: você vai na minha igreja? É domingo à noite, às 19 horas. Você vai lá? Hoje é terça-feira. Chegou na quarta-feira, ela já esqueceu. A probabilidade dela vir é pequena, poderia vir, mas é muito maior de ir numa casa de alguém que está disposto a cuidar dela. Percebe porque esse negócio é importante? Isso aqui é outro pequeno grupo que a gente tem lá, a gente chama de GGM, Grande Grupo Multiplicador. É muito gigante, que é gente demais. Só de família tem uns 12, 13 que é da mesma família. Tá? O líder desse pequeno grupo aqui, você conhece ele, Daniel Fábio? Darcy? Conhece Darcy? O Darcy, ele é um capitão da Polícia Militar. Coronel da Polícia Militar. E ele então abriu a casa dele para abençoar vidas. E começou lá com umas 7 pessoas, olha a galera que tem aí. Tem dia que tem 12 crianças nesse pequeno grupo. 12 crianças. Aqui diz que o camarada tem que ter dinheiro para o negócio desse, porque é tanta comida para fazer para o povo lá que tem que ter grana no bolso, porque é gente demais, né? E o pessoal se reunia, uma benção caminhar com as pessoas. Essa aqui é a Marisa, a esposa dele. Esse aqui é o irmão dele, o Caetano. Essa galera aqui, está aqui outro irmão dele. É uma benção. Aconteceu um fato interessante nesse pequeno grupo aí. Na frente dessa casa tem um bar. Bem na frente da casa tem um bar. E ele conhece o Darcy, porque o Darcy é da PM, diz que quando para o carro da polícia lá, ele conversa com o Darcy. E um dia o Darcy falou assim: ó, tem um pequeno grupo da minha casa, você gostaria de ir lá? Ele falou assim: tá bom. E na semana seguinte ele fechou o bar e foi no pequeno grupo. Na hora do pequeno grupo, que é terça-feira, às 8 horas da noite. E ele foi uma vez, na semana seguinte ele fechou o bar de novo e foi de novo. Na outra semana ele fechou o bar e foi de novo. E naquela semana alguém está falando de Jesus e fez o apelo. E a pessoa levantou a mão e falou: quero Jesus para mim. Eu quero esse Jesus para a minha vida. E agora ele continua no pequeno grupo, ele ainda não conseguiu dar aquele passo de ir para a igreja. Mas toda terça-feira ele fecha o bar, manda os bêbados embora, vai para o pequeno grupo, depois abre o bar de novo, os bêbados voltam tudo de novo. Mas ele não abre mão do pequeno grupo lá na terça-feira. Coisas meio doidas, né? Você vai entender um negócio desse? Por que ele não fecha o bar?
é a sobrevivência dele. Nós estamos orando para que Deus dê para ele um emprego diferente, para ele fechar aquele bar em nome de Jesus. Mas o pequeno grupo alcançou ele em nome de Jesus. O Antônio, deixa eu ver se eu acho a Clarissa aqui, a esposa dele está por aqui no meio, está aqui, ó. Clarissa está aqui, o Antônio está aqui. Eles são líderes desse pequeno grupo. E Deus tem abençoado eles poderosamente. Eu tenho o privilégio de supervisionar esse pessoal aqui. De vez em quando a gente reúne eles, faz um junta-panela. Olha o que aconteceu há poucos dias lá. Um junta-panelas. Lembrei que você falou, lembrei. Reunimos num condomínio do Antônio da Clarissa, essa galera aqui. Faltou ainda mais uns 25 aí. E como foi gostoso. Sabe o que a gente fez esse dia? Um dia de testemunhos. Conta aí uma história que Deus falou contigo. Ficamos quase 1h30 contando história lá do que Deus tem feito com eles. Que coisa gostosa demais a gente comer junto. Gente, esse negócio é tão gostoso e tão gratificante que a gente não quer largar esse negócio nunca mais. A gente fica esperando a hora de chegar na terça-feira ou na quarta-feira. Minha casa é quarta-feira às 8h30 da noite. E Deus é tão bom com a gente. Eu moro num condomínio, são alguns sobrados, eu moro num deles lá. E eu estou orando pelos meus vizinhos. E eu fiquei incomodado em orar pelo meu síndico. Sabe o que eu lembrei do meu síndico? O meu condomínio estava atrasado, eu tinha esquecido de pagar. Aí eu lembrei do síndico, que tinha que pagar. Eu fui lá pagar, e conversando com ele, eu senti que Deus me incomodou para orar por ele. Você vai para casa e ora pelo seu Nelson. E eu orei pelo seu Nelson numa terça-feira. Na quarta-feira teve um pequeno grupo, eu orei por ele de novo no pequeno grupo. Na quinta-feira de manhã, terça-feira à noite, comecei a orar. Quarta-feira, quinta-feira de manhã, eu estava saindo com o meu carro, bateu no meu vidro a esposa dele. Falou assim: senhor Rodrigues, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Você pode orar pelo Nelson, que ele não está bem de saúde? Eu comecei a orar para ele na terça-feira. Falei: e agora? Vamos lá agora. Tem que ser agora. Vamos orar por ele. Não, ele já saiu para trabalhar, pode vir mais tarde? Aí depois marcamos para outro horário para orar com ele. Eu comecei a orar por ele na terça-feira. E a mulher dele foi pedir oração. Ele teve um câncer de pele, uma feridinha na mão dele, e aí descobriu que está com câncer de pele. Quantos Nelsons estão esperando que a gente chegue até ele? Quantos donos de bares estão esperando que alguém convide eles para ouvir de Jesus e vão fechar os bares para ouvir de Jesus? Quantas Carols, ou Caróis, né? Carols, sei lá, estão nas igrejas com uma angústia muito grande no coração, esperando que tenha um ambiente para ela poder compartilhar a dor que ela está sofrendo, sentindo, porque ela tem vergonha de falar isso na igreja. Não estou dizendo que isso aqui é ruim, não, isso aqui é bênção, isso aqui é de Deus, mas é no pequeno grupo que a gente consegue essa proximidade, é no pequeno grupo que a gente consegue caminhar junto. E aí Deus começa a fazer outras coisas com a gente. Esse camarada aqui, ele é um dos gerentes da Oi, lá de Curitiba. E ele está com câncer. Está muito mal agora. O Christian, ele é casado com a Eximere, que não está aqui na foto, ela é gerente de telecomunicações, ela é engenheira de telecomunicações, e trabalhava junto com ele, descobriu que ele estava com câncer. E ela foi até ele e falou assim: nós temos um grupo de pessoas na igreja que oram, que está disposto a abençoar a sua vida. Eu posso trazer eles aqui para orar por você um dia? Ele falou: pode orar. E nós fomos lá na casa dele esse dia aqui, foi um dia especial, porque a gente foi lá orar por ele. Eu estou tirando a foto aqui, tá? Não dá para me ver, mas eu estou tirando a foto, certo? E fomos orar por ele, fomos o irmão Jean, a irmã Anastácia, o Rogério, a Daia, o Christian e eu, oramos por ele. E ele falou o seguinte, eu sou de uma religião aí, certo? Não vou falar o nome da religião, mas tem base no Vaticano. E aí, que respeitamos muito, temos que respeitar. E eu estou com esse câncer aqui em estado terminal. E ninguém veio me visitar. E aí, de repente, ele e a mulher falou assim: o que o senhor acha dessa religião? Eu falei assim: nós respeitamos todas as religiões. Respeitamos, temos que respeitar, é um princípio interessante isso. Temos que criticar, porque talvez ela achou que nós tínhamos alguma dificuldade por ela ser da religião X, né? Porque nós respeitamos. E eu quero dizer para você, e daí ele continuou falando, né? Nunca ninguém veio me visitar aqui. Os meus irmãos não estão vindo me visitar, porque eles não sabem o que fazer.
Eles não sabem como reagir. E vocês vieram na minha casa. Dá para ter um pequeno grupo na minha casa? Porque a gente falou para ele no pequeno grupo. Dá para começar aqui na minha casa um pequeno grupo? Foi dá? Claro que dá. Mas nós fomos até ele. Tem pessoas que talvez não irão na sua casa, mas estão com as casas abertas para a gente ir até ele. Como essa galera aqui é tudo gente que está lidando com esse negócio, fomos lá prontamente, tomamos um suco lá com ele e tal. Agora ele pediu para dar uma parada, porque está num estágio assim muito elevado. Ele tem náuseas, tem um momento assim, ele se sente envergonhado, porque achar que vai ter uma náusea no momento, então nós demos uma segurada. Mas a galera está lá pronta a poder abençoar ele. Quantas casas próximas de você estão esperando que você vá até eles? Falar do amor de Deus. Compartilhar do amor que só Jesus Cristo tem. O desafio que nós temos nesse negócio chamado pequeno grupo é entender que cada um de nós somos ministros. E que cada casa pode ser uma igreja. Amém? Deixa eu voltar na Lolô. Lolô que é o caso sério. Olha o tamanho da figura. Furacão humano. Antes da multiplicação, nós estávamos num pequeno grupo um dia, eu estava liderando um pequeno grupo, eu estava sentado assim, o pessoal, numa cadeira, o pessoal, e a Lolô achou uma caneta. Caneta quase com uma arma letal. Ela pega aquela caneta, ela olhou para mim, assim como dizendo assim, eu vou riscar o seu sofá. Eu pensei, ela deve estar de brincadeira comigo, né? E foi em direção ao sofá. E eu olhei para minha mulher, falei, mulher, dá um zóio na Lolô, fulmina ela, porque ela vai riscar o meu sofá. Meu irmão, eu paguei esse sofá em 10 vezes, 10 vezes. Não vou falar o preço, mas é mais de 300 por mês. Caro. Eu fiquei 2 anos saindo para comprar o sofá. 2 anos preparando a mente, o coração, o psicológico para comprar o sofá. Dá para quase comprar um Fusca esse negócio aqui. E eu comprei o dito sofá, e aquele sofá, meu irmão, quando eu deito lá, ele me abraça assim. Ele me aperta, porque tinha uma regra, tinha que ser um sofá que me coubesse inteirinho para eu assistir o jogo do Santos assim, em posição estratégica. E eu comprei o sofá e a galera está lá em casa. E a Lolô pegou a caneta e foi em direção ao sofá. E eu olhando para ela, e ela olhando para mim, dizendo assim, eu vou riscar. E eu olhando para ela, e eu não queria dar uma rasteira, né, porque eu não alcançava, né? Dá vontade. E eu falei para a mulher, eu olhei a mulher, olha para a Lolô. E ela não olhava para a Lolô. Eu falei, mulher, olha para a Lolô em nome de Jesus. E ela não olhava. E a Lolô foi bem perto do sofá, olhou para mim assim, fez assim, começou a riscar o meu sofá. Fez uma obra de arte. Eu falei assim, furou o sofá, fez alguma coisa esse negócio aí, aquela caneta pontiaguda assim. Eu falei, Jesus, essa Lolô é uma bênção. Uma bênção. A vontade foi de levantar um pouquinho, se dar uma disfarçada, nós teríamos assim, para escapar, para não machucar, até tem um tapete, né? Talvez bateria na mesinha, mas esse é só um corte pequeno, uns 8 pontos só. E eu pensei, mas eu não posso fazer isso com a Lolô, mas a vontade era dar um abraço nela assim, apertar bem os olhinhos, saltar para fora. E ela, meu sofá, e ela riscou, olhou para mim, riscou de novo, e ainda fez assim, ó, que vontade de abraçar a Lolô. Eu confesso que eu pensei em todas as prestações que eu paguei. Eu confesso que eu pensei assim, Jesus amado, mas sabe o que Deus falou comigo? Naquela hora, ele falou assim, Rodrigues, você não orou um dia para que sua casa fosse um instrumento da minha graça? Aí eu lembrei do porquê que a Lolô está lá. A Lídia chegou até nós lá com uma vida com bastante dificuldade. Casamento numa situação bem delicada, e nós começamos a cuidar da Lídia, abraçar a Lídia, e a Lolô está lá como instrumento da graça de Deus. Deus levou a Lolô para lá. Eu na hora eu baixei a cabeça, orei, falei, Deus, muito obrigado porque a Lídia está aqui com a Lolô. Depois eu peguei o Veja, chamei a minha esposa, falei para ela, próxima vez você olha para mim, por favor, tá? Você está ruim de estratégia, mulher. Quando eu olhar para você, tem um propósito muito bem definido. E se tiver uma criança com a caneta na mão, tem um propósito quase que emergente. É hora de agir, pelo amor de Jesus. Olha para mim, mulher. Aí ficamos nós dois limpando o sofá e agradecendo a Deus, porque Deus tem levado essas pessoas lá para ouvir da palavra dele na minha casa. E eu glorifiquei ao Senhor. E passei o Veja com alegria cantando. Em nome de Jesus. Meu querido, sabe aquele tapetão que você comprou, que você pagou 10 de 280? Sabe aquele tapetão? Lá em Curitiba tem a Daju. Aqui tem Daju? Tem Daju não, né? Aquele sofá lá não vale mais do que uma alma. Aquele tapete não vale mais do que uma vida. Aquela casa bonita que você construiu não vale mais do que uma vida. Aliás, uma vida vale mais do que o mundo
inteiro. E é bem possível que Deus leve umas lolôs lá para te abençoar. Vai encarar? Está disposto a pagar o preço, meu irmão? Tá dando toque. Sabe aquele sofazão caprichado que você comprou? Tem uns que é desse tamanho assim, felpudo. Sabe aquele que você deita assim, parece que você se esconde? Que você perde aliança, que perde moeda nele lá? E Deus vai botar a pessoa para sujar o seu tapete em nome de Jesus. Vai derrubar Coca-Cola no seu sofá, meu irmão. Se eu pudesse profetizar, se bem que eu vou embora, depois ele resolve a parada aí, certo? Mas lembre-se de uma coisa: Deus te deu aquela casa para ser farol da bênção de Deus. Deus colocou aquela casa para ser uma luz em meio às trevas. Deus te deu aquela casa, aquele sofá, aquele tapete, aquele carrão que você pagou lá 200 e 800 mil reais. Sabe aquele carrão caro? Para pegar pessoas e levar elas aos pés de Jesus. O seu dinheiro tem que ser para a glória de Deus. A sua casa tem que ser para a glória de Deus. Os seus recursos têm que ser para a glória de Deus. Se tudo que você tem, preste bem atenção nisso, se tudo que você tem servir para que uma vida se salve, valeu a pena você viver. Se tudo que você conseguiu construir até agora é o que você vai construir daqui para frente, se eu tiver que trocar tudo isso por uma única vida aos pés de Jesus, valeu a pena você ter nascido, meu irmão. Quanto mais ter construído esse império que você tem. Eu tenho um império de uma casa, 90% da Caixa Econômica e 10% meu. Mas é meu império. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te capacite. Que Deus te dê graça de ver gente se rendendo aos pés de Jesus. Que Deus te dê Andréias. Que Deus te dê Carols. Que Deus te dê Lolôs. Né? Que Deus te dê pessoas para você poder cuidar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Cá, pastorzão, vamos orar junto aqui. Tomei pouca água agora, hein? Se ele deixar, eu volto aqui amanhã. E se eu puder dormir na casa de alguém hoje, eu volto aqui amanhã, tá bom? Se você me ver perambulando por aí, a chapa esquentou. Beleza? Aliás, já cuidou bem de me dar um cafezinho caprichado. Deixa eu ver se... Tamo junto, tá? Tamo junto aí, tá? Sou amigo, sou do amigo, né? Lembre-se disso. Grave essa frase: eu sou teu amigo em nome de Jesus. Vamos orar? Pedir que Deus nos dê sabedoria. Meu irmão, esse negócio não é fácil não, não é moleza não. O negócio dá trabalho, mas é bom demais. É bom demais. Eu não consigo mais chegar numa quarta-feira como eu chegava antes. Porque eu falei: Senhor, traga o Nelson para cá, meu vizinho. E agora faltava 2 sobrados para vender no meu condomínio e venderam os dois são crentes. Está melhorando o time lá, está ficando forte. Tomara que seja crente bom, né? Se for crente ruim, estraga tudo. Aliás, não tem crente ruim, né? Só em Curitiba. Certo? Que Deus nos dê a graça de ser um instrumento nas mãos dele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo entendimento que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas. Obrigado pelo grande despertar do Senhor sobre nós. E Pai, tudo aquilo que nós ouvimos essa noite, que possamos colocar em prática, que possamos colocar tudo aquilo que temos para ganhar almas. Que a nossa vida, Senhor, possa ser movida a alcançar vidas e levar vidas a ter um encontro com Cristo. Que os nossos corações possam ser motivados a levar a palavra que cura, que restaura, que salva. Que possamos ser movidos pelo Teu Espírito Santo a vivermos uma vida comprometida com a Tua palavra, comprometida com o reino, comprometida, ó Pai, com a grande comissão. E que nada possa ter mais sentido e valor em nossas vidas do que cumprir a Tua missão, ó Pai. Fala conosco a cada instante, a cada momento. Nos prepara, Senhor, para o dia de amanhã, onde continuaremos a sermos ministrados pelo Teu servo, para que a nossa mente possa se abrir, para que o nosso coração possa ser impactado, para
para que a chama possa arder cada vez mais e que possamos cada vez mais estarmos próximos de Ti, íntimos do Senhor, motivados a cumprir a grande comissão. Em nome de Jesus que nós oramos.